Há 2 natais, ou 2 épocas de Natal, 2 anos especificamente, que me trazem recordações não muito boas. Foram 2 natais tristes, digamos assim. O primeiro deles, em 1994. Foi o ano em que meu pai morreu. E como ele comemorava o seu aniversário no dia 24 de dezembro, os irmãos imaginam que não foi muito feliz aquele Natal, junto com a minha mãe e meus 2 irmãos. Nós sentíamos falta dele, embora o Senhor do Natal, o Senhor Jesus, nos consolou. E um outro, já casado com Séfora, quando morávamos fora do país, num país que foi conhecido como sendo a pátria das missões modernas e de onde muitos missionários, inclusive aqueles que fundaram a Igreja Presbiteriana do Brasil, esta igreja em particular, vieram dali. E naquele lugar imaginava eu que o Natal seria ainda muito mais festivo do que nós tínhamos aqui no nosso país. Havia luzes, certamente, havia cânticos inclusive alguns dos quais foram cantados aqui. Todos falavam de um certo espírito natalino. As luzes das árvores, os enfeites, todos remetiam a uma época de festejos. Mas poucas pessoas saudavam umas às outras com o tradicional Feliz Natal. Essa saudação havia sido substituída pelo Boas Festas. E um certo sujeito reconchudo, vestido de vermelho, barbas brancas, havia usurpado o trono daquele que se tornara carne e habitar entre nós. Foi um Natal triste. Meus filhos 2, os mais velhos, eram pequenos ainda, e acostumados, assim como nós éramos, de no dia do Natal estarmos celebrando em alguma igreja e festejando o Senhor Jesus, o advento do Redentor, tivemos que nos contentar com algo menos do que isso. E quando o Natal é algo menos do que o verdadeiro sentido do Natal, ele não é um Natal festejado, ele é um Natal para ser esquecido. Curiosamente, nessa ocasião em que estamos juntos caminhando para o dia em que celebramos o Natal do Senhor Jesus, nós somos lembrados de que em determinado momento ele parte para aquilo que era o seu destino. Sim, porque Natal não faz sentido sem a redenção na cruz. Jesus vem e nasce para morrer. Na verdade, o Natal e a Páscoa representam o divisor de águas de todos aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Mesmo aqueles que comungam conosco com uma tradição antiga da antiga aliança, certamente no Natal e na Páscoa, diferem de nós. E é justamente pensando nisso, nesta bifurcação da história, em que o Natal se liga com a Páscoa, o nascimento e a morte do Senhor são imbricados, jungidos de tal maneira que é impossível pensar num sem lembrar do outro, que eu lhes convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, onde nós iremos ler a partir do verso 13 até o verso 21. E nesse texto em particular, nós vamos ver um divisor de águas do Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, quando o Natal, a vinda do nosso Senhor, a sua identidade e a sua missão se misturam de maneira indelével e eterna. Diz assim a palavra de Deus, e eu lhe convido a acompanhar aquilo que lerei a partir de Mateus capítulo 16, a partir do verso 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Ou, na outra versão, quem diz o povo que eu sou? E eles responderam: uns dizem é João Batista, outros que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem revelaram isso a você,
mas meu Pai que está nos céus. E também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém ser ele o Cristo. E desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar ainda? Ó Deus, fala conosco, Senhor. Nós somos indignos de expor a Tua palavra, sequer de estarmos aqui na Tua presença. Sabemos bem como o nosso coração se distancia de Ti facilmente. E é só por Tua graça que tem nos preservado e tem nos permitido perseverar, ó Deus, na graça do Senhor. Esta palavra que é lida, Pai, já foi inspirada pelo Teu Espírito. Ela tem sido ao longo dos séculos, ó Pai, ministrada ao coração do Teu povo. E pelo Teu próprio Espírito tem sido iluminado no coração de homens e mulheres antes de nós. Nós também somos testemunhas, ó Pai, que ela já falou ao nosso coração. Em outros sermões e estudos, quando os servos do Senhor ministraram a nós. Por isso, ó Deus, carecemos da Tua graça, para que o Senhor renove esta palavra no nosso coração, de uma maneira de fato nova, que nos apresente uma nova perspectiva, que seja adequada, necessária, para este momento em que nós estamos. Sim, Pai, porque Tua palavra é nova a cada manhã, ela é nova a cada momento, por isso ilumina o nosso coração, fala ao coração de cada um de nós, e não nos deixe sair daqui sem ter ouvido esta palavra, e ouvindo sem ter crido que ela é Tua palavra, e crendo sem o compromisso de obedecer esta palavra. Fala conosco, Senhor, nós Te daremos a honra, a glória e o louvor que só Tu mereces, pois assim Te oramos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Esse texto que eu acabei de ler na sua Bíblia provavelmente está separado por um subtítulo. Esses subtítulos, obviamente, que nós temos na Sagrada Escritura em negrito, eles apenas arranjam de uma maneira que o editor da Bíblia entende ser aquilo que melhor classifica ou define as porções da Escritura Sagrada. No entanto, para o propósito que eu tenho nesta manhã, eu juntei os versículos de 13 a 20 ao versículo 21, porque esta passagem é como uma espécie de passagem de uma fase para outra do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, caracteristicamente, é o Evangelho que apresenta Jesus como Messias. É o evangelho que contém nada mais, nada menos do que 57 expressões diretas e, assim, objetivas de profecias do Antigo Testamento, muitas das quais profecias messiânicas. Há pelo menos 75 outras expressões, de maneira indireta, que acorrem ao Antigo Testamento para provar aos leitores de Mateus que Jesus é o Messias. De modo que se, ao olhar o livro de Mateus, você compreender toda a sequência dessa exposição que este homem, que um dia foi coletor de impostos, e que o Senhor chamou para si, dizendo, vem e segue-me, e ele deixando tudo, passou a ser discípulo e depois apóstolo de Jesus, você perceberá que esse capítulo faz parte de um meio do Evangelho, entre o terceiro e o quarto e o quinto, melhor dizendo, discurso, que começa no capítulo 10, quando Jesus escolhe os seus discípulos, e dentre eles os seus 12 apóstolos, e faz um dos três, ou melhor, o terceiro dos 5 sermões do Evangelho de Mateus, que é o sermão do discipulado. Jesus chama os seus discípulos para serem apóstolos, apresenta-os às dificuldades, mas também as recompensas, faz as instruções básicas para eles serem enviados. No capítulo 13, ele apresenta as parábolas do reino, mostrando como era importante que aqueles discípulos, agora tornados apóstolos, fossem de fato comprometidos com a agenda do reino de Deus.
E então, no capítulo 16, quando nós acabamos de ler, ele está em pleno retiro espiritual com os seus apóstolos. Esse retiro espiritual se dá numa região, digamos assim, que não era talvez a mais propícia do ponto de vista da atmosfera religiosa. Era uma região distante do centro religioso de Israel, que era Jerusalém. O povo ali não respirava, não transpirava os rituais, os sacrifícios, as liturgias do templo. Não era comum as pessoas, naquele momento e naquele lugar da história, adorarem ao Deus de Israel. Era uma região pagã, profundamente influenciada pela cultura greco-romana. Tinha esse nome, inclusive, porque Filipe, filho de Herodes, colocou o nome dessa cidade em homenagem a César Augusto. Mas Jesus entende que aquele lugar era o lugar mais apropriado para o retiro. E naquele retiro espiritual, com aqueles agora chamados para ser apóstolos, Jesus faz duas perguntas, uma dirigida a eles, mas que deveria ser respondida a partir da opinião do povo, e outra também dirigida a eles, mas que deveria ser a partir da opinião que eles mesmos tinham de Jesus. A primeira delas é: o que os outros dizem ser o Filho do Homem? E a segunda: e vós, quem dizeis que eu sou? As duas perguntas centram na identidade de Jesus Cristo. Essa identidade que o Natal nos relembra. Sim, porque o Natal apresenta Jesus nos 4 evangelhos como sendo o Filho de Deus, o Cristo, o Redentor, o Messias, aquele que se tornou carne, sendo o Verbo eterno e que habitou entre nós, de quem nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Natal identifica Jesus, distinguindo-o de todos os profetas que vieram antes dele, diferenciando-o de todos aqueles que o antecederam. Ele é diferente, porque ele é de essência diferente. Ele é diferente também porque o seu nascimento, embora simples e humilde, é um nascimento que revela a grandeza e a glória de Deus. Ele junta numa mesma cena os seres mais santos do universo, os santos anjos, e ao mesmo tempo os pastores excluídos nas cercanias de Belém. Ele coloca diante da manjedoura magos sábios do Oriente e ao mesmo tempo a simplicidade de Maria e de seu esposo José. No Natal fica muito claro que Jesus, o Deus homem, identifica-se conosco, tornando-se o Deus Emanuel. Os cânticos de Natal revelam isso, a grandeza do Criador que se faz ali como um homem, não como uma criatura, não como um pecador, mas tomando sobre si aquilo que a humanidade plena, assumida por ele, também representava. O Natal identifica para nós que Jesus não é apenas um João Batista ou um dos profetas, não é apenas alguém que o povo, de maneira superficial, imprecisa, difusa e equivocada, diz que ele é. Por isso a resposta que eles oferecem é uma tentativa e erro. Eles tentam dizer acerca de Jesus aquilo que eles não podiam conhecer, porque não o seguiam, não sabiam qual era a sua identidade, não o confessavam como Senhor e Cristo e, portanto, não sabiam quem ele era. Naquele momento em que Jesus ouve aquelas afirmativas que estavam longe de ser um concurso de popularidade ou uma crise de identidade que supostamente ele estava tendo, Jesus dirige agora para aqueles que estavam diante dele. E aqueles que estavam diante dele, eles sim sabiam quem Jesus era. Alguns deles já caminhavam há pelo menos 2 anos e meio com Jesus. Tinham sido os 4 primeiros discípulos, Pedro, Tiago, João e seu irmão André, ou o irmão de Pedro, melhor dizendo. Eles conheciam Jesus, tinham caminhado, tinham deixado tudo, e podiam dizer de maneira precisa, e pela voz do líder nato entre eles, Simão Pedro, eles realmente revelaram aquilo que Jesus é. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali estava o resumo das 2 naturezas de Cristo, a divina e a humana, que subsistiam numa única pessoa, o mistério da encarnação. Como todos nós sabemos, há 2 grandes mistérios ontológicos na Bíblia. O primeiro é da própria triunidade de Deus, um único Deus que subsiste em 3 pessoas. E o outro é da dupla natureza de Cristo, uma única pessoa que tem 2 naturezas, uma humana e uma divina.
Na pessoa de Cristo ficava claro que era identificada a pessoa humana, ou na natureza humana de Cristo. E ao mesmo tempo, ele também era Deus, porque ele era o Filho do Deus vivo. Essa confissão inesperada, insólita, de um judeu monoteísta, unitarista, que não cria que Deus pudesse ter um filho, porque ele era o único Deus a quem o povo de Israel deveria clamar e crer, é absolutamente reveladora, porque revela uma caminhada com o Redentor. E quem caminha com o Redentor certamente o identifica como de fato ele é. E ao identificá-lo como de fato ele é, compreende também a missão que ele veio cumprir. A missão de Cristo, como eu acabei de falar na introdução, é uma missão de morrer pelos nossos pecados. O Natal é lindo, mas ele não pode ser resumido a um bebê que nasce numa manjedoura em Belém. Esse bebê era o Filho de Deus, o próprio Deus, o Deus encarnado, que nascera com uma missão. A sua mãe Maria, ao ter a sua anunciação, guarda no seu coração não somente aquele momento, mas os episódios seguintes, porque entendeu, a partir da conversa com o seu esposo José, que o nome que lhe fora dado, Jesus, era porque ele salvaria o povo dos seus pecados. Celebrar o Natal sem pensar na redenção é tolice de uma sociedade pós-cristã, que pode facilmente substituí-lo por um Papai Noel. Cantar cânticos de Natal, mas não compreender o verdadeiro louvor que os anjos cantaram, glória a Deus nas alturas e paz aos homens a quem Ele quer bem. Celebrar o Natal com vozes, com luzes, com enfeites, com símbolos, mas não entender a representação do Deus vivo que se torna uma criança, que vai crescer na graça e no conhecimento, sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia pelos nossos pecados, é conhecer parte da história, parte da sua missão, é não compreender que Ele nasceu para ser o Redentor. Por isso, quando o Senhor ouve aquela expressão de Pedro, Ele imediatamente responde a Pedro, louvando aquela resposta, dizendo que Pedro era um homem mais do que feliz. A mesma expressão que ele usa no seu primeiro sermão, quando diz as bem-aventuranças, Macarios, mais do que feliz. Alguém que é pleno da ventura de Deus. Ali foi Pedro, aquele que não recebeu a revelação nem de sangue, nem de carne, daquilo que ele poderia compreender no seu contexto cultural e religioso, mas da própria presença de Deus em si, da inspiração e da iluminação que Deus lhe dera. E por isso ele diz também, tu és Pedro, uma pedrinha, Cefas, Simão é o teu nome de nascença, Cefas é o nome que eu te dei, e como uma pedrinha sobre a confissão firme e fundamental que tu trazes no teu lábio e no teu coração, eu edificarei a minha igreja. E aqui começa uma nova parte desse texto. É quando não apenas a identidade e a missão de Jesus é identificada, é demonstrada, é declarada por Pedro e seus colegas apóstolos, mas também é manifestada para o futuro e chega até nós em 2023. Porque a identidade e a missão de Jesus Cristo é a identidade e a missão da sua igreja. Daí porque, aparentemente, entrando num outro assunto, mas na verdade sendo o mesmo, ele diz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para dizer que essa igreja precisa ter a mesma identidade daquele que a funda, daquele que é o seu fundamento. Por isso é sua igreja e não a igreja de homem qualquer. E ao dizer isso, dá a esta igreja o poder das chaves, ou seja, a missão que só pertence à igreja, que nenhum clube social, que nenhum sindicato, nenhum partido político, nenhuma associação de pessoas que labutam na mesma área pode ter o poder de pregar o Evangelho. A missão da igreja é a missão de Cristo, a identidade de Cristo é a identidade da igreja. Em determinado momento, quando tudo ficara claro, curiosamente, Jesus encerra, ou pelo menos caminha para o encerramento desse diálogo no versículo 20, quando, paradoxalmente, depois de ter chamado a identificação na confissão de Pedro e dos apóstolos, ele diz agora, eu vos ordeno, não digam a ninguém que eu sou o Cristo. E a grande pergunta é, por quê?
porque a obra não estava consumada. Eles não tinham ainda o que pregar de maneira plena, porque o Cristo ainda não havia morrido, havia nascido. E mais uma vez fica claro, celebrar o nascimento, sem compreender a obra redentora, fecha a boca da igreja e ela não pode anunciar o Cristo verdadeiro. Chegamos então ao final, no último versículo. E nesse último versículo, Jesus diz que, ou Mateus refere-se a Jesus dizendo que desde esse tempo, ele começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário. E o que era necessário? Que ele fosse para Jerusalém e cumprisse a sua missão. O que é necessário quando nós compreendemos como igreja, a igreja de Cristo, fundada sobre a confissão de Pedro e a confissão de fé que também fazemos no batismo? O que é necessário para que essa igreja celebre o Natal, identificando-se com Cristo e cumprindo a mesma missão que ele cumpriu? É necessário que a igreja junte o Natal e a cruz, a manjedoura e a redenção, sem a qual o Natal está esvaziado do seu sentido mais profundo, que ele veio para morrer por nossos pecados. Perceba que, ao fazer isso, Jesus está relembrando qual é a grande missão da igreja. Quando cantamos o Natal, proclamamos o nascimento. Mas também quando cantamos o Natal, proclamamos que não foi apenas um bebê que nasceu em Belém. Não foi sequer o menino Jesus, como alguns gostam de chamá-lo. Foi o Redentor, o Deus vivo, o glorioso Senhor, que nasce em Belém para morrer pelos nossos pecados. Há um cântico antigo que eu gosto sempre de lembrar nessa época de Natal, do nosso irmão Volô. Ele diz assim: no Natal a gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra na prece que ele nasceu ou que ele nasce na gente também. O maior testemunho que a igreja pode dar acerca do Natal é viver o nascimento de Jesus nos outros 364 dias do ano, sempre na perspectiva de que ele veio para morrer e a sua morte é o que nos dá a salvação. Quando a igreja faz isso, ela se identifica com Cristo e cumpre a missão que Deus mesmo lhe deu por intermédio de Jesus. Esse é o nosso desafio, queridos. Nós estamos caminhando de maneira flagrante, progressiva e me parece irrecusável, assim, quase sem freio, para nos próximos anos sermos tomados por uma onda avassaladora de secularismo, onde o Natal será esquecido e substituído por boas festas. Onde estará a igreja, não somente no mês de dezembro, mas durante todo o ano dos anos vindouros, proclamando o Senhor Jesus, nas portas, nos escritórios, nas residências e em todos os lugares onde houver um povo de Deus, um discípulo do Senhor, a quem é perguntado: quem dizeis que o povo secular, secularizado, agnóstico, ateísta, descrente, que desprestigia o Natal de maneira tão flagrante ao substituir o aniversariante da festa, quem dizeis que o povo diz ser o Filho de Deus? E a nós caberá dizer, sim, a nós que caminhamos com Ele, pela sua graça e misericórdia, caberá a nós dizer: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre este fundamento, Ele edificará cada vez mais a sua igreja para a glória excelsa do seu santo nome. Portanto, o nosso compromisso é único, é fazer com que a identidade do Redentor e a missão da igreja dele decorram para a glória do seu santo nome. Que Deus lhe abençoe nesses domingos do Advento. Prepare o seu coração para ser efetivamente um discípulo e uma testemunha do Natal de Jesus, que vislumbra a cruz, mas não acaba com ela, que ressuscita e habita em nós e entre nós pelo seu Espírito. Que Deus nos abençoe.
Amém. Curva a sua cabeça por um instante, eu gostaria de orar com você e por você. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos e te bendizemos por saber, ó Pai, que ao celebrar o Natal, nesses domingos do advento do Senhor, nós estamos antecipando não uma data, mas um fato, que ano após ano nós somos lembrados, de que o Senhor Jesus veio, habitou entre nós e vimos a sua glória. O Verbo de Deus tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ao ver esta glória, somos transformados em testemunhas, aqueles que veem e aqueles que ouvem, e que não podem deixar de falar, nem podem deixar de testemunhar do que têm visto e ouvido do Senhor. Ó Deus, torna essa igreja presbiteriana unida de São Paulo um conjunto de filhos teus, uma família do Senhor cada vez mais comprometida em testemunhar acerca do nascimento e da morte do Redentor, da identidade e da missão que ela mesma recebeu há tantos anos e que agora nessa nova geração que está aqui te cultuando e celebrando o Natal, é renovada como propósito do Senhor para cada um deles. Toma cada filho teu que está aqui, toma cada filha tua que está aqui, como testemunha nesses dias. É um tempo propício, Senhor. O teu Espírito Santo toca o coração das pessoas, relembrando de maneira saudosa, Senhor, aqueles tempos em que o Natal era o centro da vida de uma sociedade chamada cristã. Ó Deus, nós somos testemunhas disso. Nesse tempo presente, em que o mundo se afasta cada vez mais do Senhor. Ajuda-nos a sermos as luzes do Natal, as vozes do Natal, que preguem não apenas o nascimento, mas também revelem a redenção. Abençoa cada filho e cada filha tua para aproveitar as oportunidades nesses dias do advento para testemunhar de Jesus, o nosso Redentor. Dá-nos a tua graça em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.